Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos à nossa última reunião desse ano de 2021, reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. E para nós iniciarmos, faremos a oração que consta nesse livro, A Verdade em Orações, volume 1, Sutra Sagrada, A Verdade em Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos hoje é a oração que consta na página 120, oração para tornar-se perfeita autorrealização de Deus. O meu volume aqui é a 37ª impressão, meu livro, né? E quem tiver o livro em casa pode acompanhar a leitura se quiser. Quem também quiser pode assumir a posição de oração, uma posição confortável, fechar os olhos e prestar bastante atenção nas palavras para que possamos vibrar e elevar ainda mais o nosso espírito. Vamos lá então? Oração para tornar-se perfeita autorrealização de Deus. O ser humano é a suprema autorrealização de Deus. Por conseguinte, no âmago do nosso ser aloja-se a mente de Deus. A mente do nosso âmago é a mente de Deus e está preenchida de amor, verdade e sabedoria de Deus. A mente superficial, por pertencer ao corpo carnal, pode ficar conturbada pelos acontecimentos do mundo exterior, mas a mente do âmago, por pertencer a Deus, não se deixa perturbar por acontecimento algum do mundo exterior. Jamais se aflige ou sofre e está sempre jubilosa. Quando minha mente superficial se conturba com os acontecimentos do mundo fenomênico, busco a mente de Deus no meu âmago e recupero infalivelmente a paz, a harmonia, o amor e a sabedoria. Neste momento, compreendi que no âmago do meu ser aloja-se algo sagrado, isto é, a mente de Deus. Dela retiro a sabedoria, a alegria, o amor, a harmonia, a prosperidade, a felicidade e a saúde e conscientizo-os na vida cotidiana e concretizo-os na vida cotidiana. As sagradas qualidades de Deus exteriorizam-se cada vez mais nitidamente em mim através da prática diária da meditação Shinsokan. Dessa forma, orientado constantemente pela sabedoria de Deus, consigo analisar corretamente os fatos, traçar planos adequados e agir acertadamente, sem jamais cometer falhas. A natureza divina que se aloja no âmago de meus familiares está se manifestando cada vez mais perfeitamente. Por isso, eles se tornam cada vez mais saudáveis, mais vigorosos, mais belos, mais prósperos em seus empreendimentos e podem contribuir grandemente para o bem-estar da sociedade e da nação. Os nossos empreendimentos prosperam graças à orientação e ao amor de Deus, e por isso não empregamos os lucros somente em nosso próprio benefício. Esses lucros, que são dádivas a nós confiadas temporariamente por Deus, nós os oferecemos generosamente em benefício da sociedade, do país e da humanidade. Nossa família prospera à medida que contribuímos para o bem comum, pois este mundo é regido pela lei mental que diz: dá e receberás. Sou filho de Deus e no meu âmago habita Deus, e quando mais eu manifestar esse Deus interior em benefício da sociedade e da humanidade, mais perfeitamente estarei sendo uma autorrealização de Deus. Assim como a fisionomia de Sakyamuni tornou-se divina e reconfortante, minha fisionomia melhora a cada dia e torna-se benquista e amada por todos. Só de olhar para mim as pessoas se sentem felizes e suas almas se enchem de amor e paz. Muito obrigado, e que oração maravilhosa, muito obrigado. Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a última reunião do ano da meditação Shinsokan. Quero agradecer profundamente a cada um dos senhores e das senhoras que nos acompanharam nesse ano de 2021. Agradecer também profundamente à diretoria central da Seichoné do Brasil, ao CEDOC, que é o Conselho Doutrinário Organizacional Central, também da sede central da Seichoné do Brasil, pela confiança, pelo apoio, pelo carinho e pela grande oportunidade que me foi dada de poder divulgar e passar
às pessoas do Brasil e fora do Brasil essa verdade em homem e filho de Deus. Então, meu muito obrigado a todas as pessoas que contribuíram, a todas as pessoas que apoiaram, a todas as pessoas que trabalharam juntamente para que nesse ano de 2021 conseguimos transmitir todas as segundas-feiras sem falta uma palestra via YouTube, tanto no canal da Seitonê do Brasil, quanto no canal da Meditação Shinsokan, para todo o Brasil e para o mundo. Então, obrigado ao pessoal do marketing da Seitonê do Brasil pelo apoio, por todas as ajudas recebidas. Não podia deixar de agradecer ao queridíssimo Gustavo, que está aqui comigo, que durante esse ano de 2021 foi um anjo, esteve sempre conosco aqui, trabalhando, faça chuva, faça sol, sempre aqui ajudando, apoiando. Então, meu muito obrigado, Gustavo. Peguei ele de surpresa, gente, ele não esperava. Aqui o Gustavão, meu querido amigo. Obrigado, Gustavo, viu? Obrigado por tudo. São várias as pessoas que mandam mensagem para o Gustavo agradecendo. Obrigado, meu amigo. Acho importante porque ele é uma pessoa fundamental. Eu até brinco com ele que ele é até mais importante do que eu, porque se não é ele, a reunião não acontece. Então, meu muito obrigado, Gustavo. Obrigado de coração. Então, obrigado a todas as pessoas que de alguma forma contribuem. Obrigado ao CDUR daqui de Brasília, que sempre apoia, ao nosso querido supervisor, preletor Eduardo Castro, meu muito obrigado. Então, assim, são inúmeras as pessoas que, se eu fosse falar que a palestra seria só de gratidão, como não é o nosso viés, mas eu não podia deixar de externar esse carinho por todo mundo que contribui, porque eu que apareço na tela, mas são inúmeras outras pessoas que estão por detrás. Agradecer a esposa do Gustavo, a minha esposa, que ficam em casa e às vezes seguram as pontas com as crianças para que nós pudéssemos estar aqui. Então, assim, são tantas as pessoas que contribuem que pelo menos algumas a gente precisa deixar registrado essa nossa gratidão. Então, meu muito obrigado. Chegamos aí à nossa última reunião do ano de 2020. É só a última do ano, viu, gente? Não vai achar que acabou, não acabou nada. 2022 estamos aí, já vamos no dia 3 de janeiro, prontinho, estarmos juntos para mais uma reunião da Meditação Shinsokan. Mas como essa é a última do ano, tem esse ar mais leve, esse ar mais festivo e principalmente de agradecimento. E hoje nós vamos conversar sobre um tema maravilhoso, que é exatamente você, herdeiro de Deus. Ah, que coisa maravilhosa! Então, como eu sempre falo, eu vou mesclando muito os assuntos que são abordados. Então, ora eu falo sobre questões mais do foco mental, da verdade horizontal, que trabalham leis mentais. Outra hora também eu aprofundo na verdade vertical, da essência divina, da espiritualidade suprema. Então, nós vamos mesclando esse assunto para que nós possamos construindo, completando o conhecimento, construindo a sabedoria que nos move, a sabedoria que nos guia para uma vida feliz e conseguindo colocar em prática, mesmo que por pouco que seja, medidas concretas que transformem a nossa vida. Então, hoje eu vou abordar sobre esse assunto tão profundo, tão maravilhoso, e vou utilizar o volume 6º da coleção A Verdade da Vida, volume maravilhoso que fala sobre o Sagrado Espírito, parte 2, o volume 5 fala do Sagrado Espírito, parte 1, volume 6, parte 2, e vem com inúmeros relatos. É um livro maravilhoso e muito, muito denso, porque ele vai no ponto exato sobre a parte filosófica da Seitonê, sobre a inexistência do pecado. Então, a Seitonê ela trabalha na essência, a natureza do que é composto o pecado. E por perceber que o pecado não é criação de Deus, então ele descobre que o pecado não é uma existência verdadeira. Presta bem atenção, não ser existência verdadeira é diferente de se manifestar. Esse corpo meu não é a minha existência verdadeira, mas ele se manifesta. Então, ou seja, ele aparece, mas não é a verdade. Então, é nesse aspecto. Então, a Seitonê fala, o pecado não existe. Aí as pessoas falam, ué, como é que a Seitonê fala que o pecado não existe se o mundo está cheio de pessoas erradas? A Seitonê fala que Deus não criou o pecado. Ela não está falando que na manifestação ilusória das ondas mentais a falha não apareça. Não é isso. É por isso que tem hora que você lê nos livros, você tem que fazer isso para ter o seu pecado perdoado, e em outras você lê falando que o pecado não existe. Ora,
algumas pessoas até indagam, por que ora fala que o pecado não existe e ora fala que você tem que ser perdoado do pecado? Porque o pecado é manifestação da ilusão mental, não é criação de Deus. Então, quando nós falamos da verdade, essência espiritual, o pecado não existe. Quando nós falamos das leis mentais, o pecado pode manifestar-se como ilusão que tampa, que encobre, que opaca a luz do Filho de Deus. Uma coisa é manifestação, outra coisa é existência. É a mesma coisa de eu falar dos meus atributos e dos atributos da minha sombra. Os meus atributos são verdadeiros, os atributos da minha sombra são apenas ilusão, passageiros. Então nós vamos falar sobre esse livro, que é um tema muito, assim, é uma parte maravilhosa. Então esse livro, ele aborda muito esse aspecto, então a leitura dele é fantástica e revoluciona, viu? A leitura do volume 6, juntamente com o livro A Humanidade Isenta de Pecado, nossa, revoluciona o nosso subconsciente, porque eles nos trazem de volta a nossa natureza, que é exatamente o que nós vamos abordar na palestra de hoje. Vamos lá. A minha edição é a 9ª impressão, então ele ainda está com alguns termos mais antigos, que eram utilizados na Seichonoye antigamente, que eu vou traduzindo. E detalhe, a parte que eu vou ler aqui foi uma palestra proferida pelo mestre em março de 1934, lá na sede central da Seichonoye, no Japão. Então o mestre, em 1934, proferiu essa palestra. Então olha que lindo. Quando eu falo que ler os livros da Seichonoye, você ter um bate-papo com o mestre, é por causa disso. Olha só que honra a gente poder ter o conteúdo da palestra que foi feita em 1934. Então é uma coisa como se a gente estivesse no auditório. Muitas vezes eu me mentalizo, sabe? Eu me visualizo assim como se eu estivesse no auditório e enxergando a palestra acontecendo, e eu vou lendo aquele conteúdo e falando, gente, como deve ter sido lindo vibrar naquele momento, né? Com essas palavras da verdade. Então vamos lá? Isso aqui está na página 19. Tudo já existe na imagem verdadeira do homem, no Jisso. Jisso é a palavra que é exatamente o que está escrito no quadro logo atrás de mim, Jisso, que é a imagem verdadeira. Então, Jisso escrito em japonês, imagem verdadeira em português. Então, toda vez que eu falar Jisso aqui, é imagem verdadeira. O objetivo da Seichonoye é dizer à humanidade que no Jisso, ser verdadeiro, do homem já existe de tudo e que, portanto, ele deve buscar tudo no seu interior e não no exterior. Então, ou seja, o objetivo da Seichonoye é dizer à humanidade que na imagem verdadeira do homem já existe tudo, que no seu interior já existe tudo. O ser verdadeiro do homem é filho de Deus, isto é, herdeiro de Deus. Deus é infinito, portanto, tudo o que desejamos já é nosso. Tudo que pertence a Deus, mesmo não estando agora em nossas mãos, no mundo fenomênico, encontra-se totalmente à disposição do nosso ser verdadeiro, que é herdeiro de Deus. Portanto, aquele que deseja a riqueza deve extrair a riqueza infinita do seu Jisso, da sua imagem verdadeira. Aquele que deseja a vida deve extrair a vida infinita do seu Jisso. Aquele que deseja a capacidade deve extrair a capacidade infinita do seu Jisso. Os atributos do Pai são ao mesmo tempo atributos de seu herdeiro. Deus não aprecia adulações, não se comove porque rezamos a Ele, nem nos castiga porque deixamos de rezar. Considerar Deus igual a pessoas frívolas que gostam de ser aduladas é difamá-lo, é desrespeitá-lo. Em Mateus 5,45 da Bíblia Sagrada consta: vosso Pai que estás no céu, o qual faz nascer o sol sobre maus e bons e manda chuva sobre justos e injustos. Céu significa mundo do Jisso, mundo da imagem verdadeira. E Pai significa Deus. Assim, Jesus está dizendo que Deus Pai não é um ser intolerante que só proporciona benefícios para quem ora e deixa de beneficiar quem não ora. Da mesma forma como o sol nasce tanto para os maus como para os bons, e a chuva cai tanto sobre os justos quanto sobre os injustos, Deus é benevolente tanto com os que oram quanto com os que não oram. Olha que maravilha essa parte. Então, olha só, o objetivo da Seichonoye é dizer à humanidade
que nossa imagem verdadeira, que no nosso interior já existe tudo. Vamos lá então. Quando eu falo que o homem é herdeiro de Deus, algumas pessoas se assustam. Meu Deus, é herdeiro? O que significa ser herdeiro? Ser herdeiro, vamos lá. Vamos explicar aqui primeiro essa ideia de herdeiro para que a gente possa compreender. Vamos supor que nós temos uma pessoa, que eu vou chamá-la de P. Essa pessoa tem uma determinada riqueza. Então vamos... Essa pessoa tem muita riqueza, mas muita riqueza mesmo. Ela tem assim e tem assim. Olha, é uma pessoa muito rica. Ela tem real, tem dólar, tem até em euro. Ó. Vamos botar assim, ó, tem até em euro. Pessoa cheia de riquezas. Então ela tem muitas e muitas e muitas riquezas. Quem é o herdeiro? É aquela pessoa que, na ausência de P, irá receber toda essa riqueza. No mundo afora, as legislações do direito civil dos países ou as respectivas legislações religiosas dos países que adotam os livros sagrados como os livros que emanam a legislação, estabelecem ordens sucessórias. Então, os herdeiros são aqueles que vão receber a riqueza, herdeiros, são aqueles que vão receber a riqueza daquela pessoa que era titular. Então, o titular da riqueza transfere aos seus herdeiros. Cada legislação vai trabalhar numa especificidade. Então, vamos pegar na legislação brasileira, por exemplo. Quem são os herdeiros da pessoa? Em caso de ausência ou no caso de falecimento, são os seus filhos, dependendo do regime de casamento, o cônjuge, dependendo de se existem ou não os anteriores, os pais, e depois os laterais, que são os parentes que estão ao lado, os irmãos e alguns outros em situações específicas. Então, o que acontece? Lembrando, gente, eu não estou trabalhando especificamente, é somente para dar ideia, tá bom? Então, mas tem situações que tem isso, não estou abrindo exceções, tem regimes de casamento que alteram, então não é a lei que eu estou querendo explicar, o que eu estou querendo explicar, por isso da imprecisão, não é a lei que eu estou explicando, eu estou explicando o quê? Que o herdeiro são aquelas pessoas que a lei escolheu para herdar as riquezas da pessoa. Então, pois bem, nessa ideia, pensa só, eu estou trabalhando na ideia material. Nessa ideia material, você já observa um detalhe muito interessante. As riquezas não desaparecem. Elas não desaparecem. Elas se transmitem. Para quem? Para os herdeiros. Mas tem um grupo de herdeiros que eles são muito especiais, que são os filhos. Os filhos, normalmente, eles vivem da mesma riqueza antes do P ou da pessoa desaparecer ou aparentemente deixar de existir. Por quê? Normalmente, ou pelo menos presume-se que os filhos vivam com o seu genitor. Então, ou seja, essas riquezas elas não desaparecem. Elas são transferidas aos seus herdeiros. Na ideia humana, o herdeiro é aquele que recebe no pós-morte ou ausência. No caso de ausência ou morte. Aí no caso de morte, você tem a sucessão testamentária, que é feita por testamento, que é aquela pessoa que ele escolhe, ou legal, que é o que a lei define. Então, no caso de morte, você tem a transmissão. Então, observa só. A riqueza, ela é material e ela é passada aos seus herdeiros no caso de ausência ou morte do seu titular e desses herdeiros, os filhos têm uma atenção especial. Isso é na lei dos homens, na lei da matéria, na lei da projeção. Quando a gente fala aqui
o homem é herdeiro de Deus, algumas pessoas pensam, o homem é herdeiro de Deus, então o que acontece? Deus tem todas as riquezas, Deus tem todas as provisões, tem tudo. O céu é um negócio de louco, é assim, com tudo de maravilhoso. Pensa na coisa mais maravilhosa. Isso me lembra até a história do meu irmão, que uma vez meu irmão estava numa festa e uma pessoa que já estava bêbada chegou perto do meu irmão e perguntou assim, seu pai é legal? Aí o meu irmão virou e falou assim, pensa numa pessoa legal. Aí a pessoa bêbada parou e ficou assim 1 minuto calada assim. Daqui a pouco ele virou para o meu irmão, pensei numa pessoa legal. Aí meu irmão falou, multiplica por 20. Aí o bêbado parou, ficou mais uns 10 minutos parado assim olhando. Aí daqui a pouco ele, multipliquei. Nossa, mas seu pai é legal, hein? Então é basicamente isso. Então o que acontece? Aí pensa no céu bacana. Aí você vai parar e vai pensar, caramba, cara, no céu tem tudo maravilhoso. Agora multiplica por 20. Aí você vai ficar lá seus 5 minutos. Nossa, mas o céu é maravilhoso. Pensa só, quem está no céu é Deus. Como Deus é sublime, o paraíso é sublime. Cara, você está no melhor lugar que pode existir, porque lá é tudo sagrado, tudo evoluído. Então, pronto. Estamos aqui no infinito, na infinita riqueza de Deus. Como normalmente as pessoas pensam, sou herdeiro de Deus e vou herdar tudo de Deus. A pergunta que vem é, quando? Quando que eu vou herdar de Deus? A grande maioria das pessoas pensam, herdarei de Deus após a morte. Somente após a morte é que eu posso herdar de Deus. Aí você pergunta, peraí lá, mas Deus não morre. Então quem é que tem que morrer? Eu. Então as pessoas pensam, quando eu morrer, aí sim eu vou receber um voucher que vai me dar direito a entrar na porta do céu. São Pedro chegará, olhará para mim e falará, seja bem-vindo. Aí você vai falar assim, São Pedro, cheguei, está aqui o meu voucher. Deixa eu olhar se você está no livro sagrado, que é o livro das boas ações. Deixa eu ver se você está no livro sagrado. Aí vai procurar o seu nome lá nas escrituras sagradas. Quando ele chegar no livro, está aqui o seu livro. Seja bem-vindo, está aqui o seu crachá de camarote, all inclusive, tudo liberado, pode entrar no paraíso que o Pai lhe espera. Aí tu vai entrar para a eternidade e você, como um filho do seu pai, vai herdar a riqueza do paraíso. Mas observa, pós-morte. E durante a vida? Não, durante a vida é bagaceira. Não me dá nada. Às vezes só me dá um centavinho, não paga pensão, não me ajuda aqui embaixo. O bicho está pegando, não me arruma nada, fica só curtindo toda a riqueza no paraíso e aqui embaixo eu fico só tomando chicotada do capeta. E nada de ajuda e nada de salvação. É assim que muitas pessoas enxergam o ser herdeiro de Deus ou a riqueza sagrada do mundo da imagem verdadeira. Então o professor Masaharu Taniguchi começa, a função da Seichonoye é mostrar à humanidade que a riqueza está aonde. O que a Seichonoye veio fazer? Olha só que interessante, o conceito de Deus já está aí. Todo mundo já sabe que é Deus há muito tempo, Deus como um ser superior, Deus na visão de um só, nós já temos há milhares de anos. Deus amoroso como Pai vai pelo menos uns 2000 anos, desde o surgimento do cristianismo. Então, a ideia de Deus é algo comum. A ideia do paraíso é algo também bem antigo, não é algo novidade não. As pessoas já sabiam de Deus, as pessoas já sabiam do paraíso. Qual é então a finalidade da gente ter de repente mais uma religião como a Seichonoye? É exatamente dizer quem é Deus e aonde está a riqueza de Deus. É essa que é a diferença. Todo mundo tem uma ideia de Deus, mas ninguém sabe a fundo aonde está
a riqueza de Deus? Aonde está a riqueza de Deus? E é essa a função da Seitonê. A Seitonê vem dizer aonde está a riqueza. Vamos lá? Deixa eu apagar aqui. Normalmente, todo mundo acredita, todo mundo, ou pelo menos boa parte das pessoas, acreditam que a riqueza de Deus, deixa eu apagar aqui o P, mas eu vou manter aqui a riqueza, só que eu vou apagar o cifrão, porque no mundo de Deus a riqueza não é material, ela é espiritual. Mas eu vou deixar essas caixinhas douradas aqui, porque elas vão representar a riqueza de Deus, que ela é uma riqueza espiritual. Vamos lá. Normalmente, as pessoas, vou escrever aqui de laranja, gente, preletor eu não enxergo, fique tranquilo, a riqueza de Deus, a riqueza de Deus, tá aqui ó, a riqueza de Deus. Normalmente, as pessoas têm uma vaga compreensão do que seja Deus. Então, as pessoas têm uma vaga compreensão do que seja Deus. As pessoas sabem, ou pelo menos a grande maioria das religiões, prometem as riquezas de Deus. Então, por exemplo, em linhas radicais de movimentos terroristas, as pessoas acreditam que se elas cometerem aquele ato em nome da sua respectiva linha religiosa, vão ser recebidos no céu com muitos e muitos prêmios. Então, a riqueza de Deus é algo que ela é difundida na maioria das religiões, pelo menos assim, das maiores religiões. Então, as pessoas têm conceito de Deus e elas têm a ideia da riqueza de Deus. A pergunta que a gente faz é, onde ou aonde, deixa eu escrever aqui melhor, qual o lugar que está essa riqueza? Qual o lugar? Onde é que está essa riqueza? Onde é que está essa riqueza? Durante muito tempo, as pessoas têm colocado essa riqueza num local chamado céu. Céu. Ou paraíso. Aí você fala, então perfeito. Entendi que Deus possui infinitas riquezas. E que essas riquezas estão aonde? No céu ou no paraíso? Aí vem a pergunta, onde é que está o céu e onde é que está o paraíso? Por ninguém conseguir encontrar, falam, está no alto, está distante e é algo que eu só vou atingir quando morrer. Então, ou seja, eu preciso morrer para adentrar ao paraíso e ao céu e encontrar as riquezas de Deus. Só que tem um detalhe, nesse ato de morrer e entrar no paraíso, há toda uma liturgia ou há toda uma burocracia para que eu possa adentrar. É aqui que nós encontramos o grande problema de todas as brigas e de todas as dissensões no mundo religioso. Porque as pessoas ficam disputando e brigando para descobrir qual é a liturgia, qual é a burocracia para quando eu morrer eu poder entrar no paraíso e curtir as riquezas de Deus. Então uns falam, não, você não vai entrar no paraíso porque você não acredita no que eu acredito. Aí o outro fala, não, você não fez determinada prática, seguindo o mesmo livro, você não fez determinada liturgia, você não aceitou determinada burocracia, você não vai para o céu, você não vai curtir a riqueza de Deus. Então a briga começa por isso aqui, porque acredita que no pós-mortem é que nós vamos ter a entrada da pessoa no paraíso e nas riquezas de Deus. É como se fosse o seguinte, o céu fosse um grande resort fantástico e só pudesse entrar quem tivesse a reserva feita. Então você tem que, durante a vida, caprichar na tua reserva. Aí você tem que fazer o que for preciso. Ligo para o dono da empresa, eu converso com a gente de viagem, eu entro na CVC espiritual e fico tentando ver se eu consigo. Quem fechar o voucher vai para o paraíso e vai encontrar as riquezas de Deus. Aí tem um detalhe, como se briga pela liturgia e pela burocracia dos atos, esquece-se o principal, a essência de levar uma vida realmente digna. Aí que vem um ponto interessante. Exatamente porque as religiões brigam
pela forma litúrgica ou pela forma burocrática, acaba que ficam na forma e se esquecem da essência. Aí aqui gera o quê? A hipocrisia das pessoas não viverem religiosamente e acreditarem que ao morrer vão entrar no paraíso. Foi uma vez que uma colega minha falou assim, eu tenho certeza que eu vou para o céu. Eu falei, nossa, que legal, por que você tem certeza? Porque eu faço parte de determinada linha religiosa. Então, ou seja, determinada linha religiosa vai toda para o céu, o restante não. Vai todo mundo para o máximo um hotel de meia estrela que vai estar em algum lugar aí para a gente estar sofrendo pelo resto da eternidade. Então, o que acontece? Se torna uma coisa formal. E uma coisa que nesse ano de 2021 eu bati muito na tecla, que é o quê? Precisamos praticar. Por que nós precisamos praticar? É porque a Seichonoye vem e mostra aonde está a riqueza de Deus. Olha que legal. Entendemos isso aqui. Todo mundo há muito tempo, há milhares de anos, já tem ideia do que é Deus. Todo mundo há muitos milhares de anos já sabem que existem as riquezas infinitas de Deus. Só que a grande discussão e o grande ponto que vieram nos desenvolvimentos do pensamento religioso filosófico é aonde está essa riqueza? Na atualidade, a ideia mais difundida é que está no céu e no paraíso e que nós vamos atingir isso quando nós morrermos e adentrarmos. A Seichonoye vem e muda isso. Ela muda essa ideia, ela muda esse conceito. Ah, é só Seichonoye? Não. Outros movimentos também fizeram isso. A Seichonoye assumiu a sua responsabilidade e é por isso que o professor Masaharu Taniguchi começou um movimento, em que pese ele nunca tenha pensado em começar um movimento religioso. Ele começou um movimento cívico no Japão na década de 30. Só que como o movimento mudava o pensamento e mudava a maneira de enxergar o mundo, começaram a acontecer verdadeiros milagres nas vidas das pessoas. As próprias pessoas começaram a enxergar o movimento da Seichonoye como um movimento religioso, um movimento filosófico religioso. O professor Masaharu Taniguchi só queria criar um movimento cívico para que as pessoas tivessem uma vida melhor. Em momento algum ele pensou, vou fundar uma religião. Virou uma religião, um movimento filosófico de forma natural. Por que isso aconteceu? Porque a função da Seichonoye é mostrar que a riqueza de Deus, ela está aonde? Na imagem verdadeira. E mais, a imagem verdadeira é Deus. E mais, sendo Deus, ela está no âmago do homem. No âmago do ser humano. Ou no âmago da manifestação. Mas vamos botar aqui no âmago do ser humano. Olha que interessante, que transformação isso aqui, gente. Eita, que o O aqui está caindo do ser humano aqui, ó. Deixa eu botar no lugar aqui. Pronto. Olha que coisa fantástica isso aqui. Isso aqui é fantástico. Ora, onde está a riqueza de Deus? Na nossa imagem verdadeira. Pô, que legal. E essa imagem verdadeira é Deus. Ué, mas Deus está na imagem verdadeira que está dentro de nós? Sim, ela está no âmago do ser humano. Aí você fala, então para lá, a riqueza de Deus está em mim. É isso. A finalidade da Seichonoye não é iniciar mais um movimento para falar de Deus. Deus já tem muita gente falando. Não é para falar das riquezas de Deus. A riqueza de Deus, as pessoas estão falando. A finalidade da Seichonoye é mostrar que essa riqueza está dentro de nós. E se você for observar, os movimentos religiosos também falam isso, só que as pessoas não conseguiam entender ou não conseguem captar ainda. Jesus Cristo falou, em verdade vos digo, o reino dos céus está dentro de vós, está no meio de vós. O reino dos céus está no meio de vós. Ora, Deus é infinito. Se Deus é infinito, Ele está, por óbvio, em todas as coisas. Em todas as coisas. Ora, se Deus está em todas as coisas, é porque Deus está dentro de nós. A essa natureza divina nós chamamos de imagem verdadeira ou de só em japonês. Então, Deus está na nossa imagem verdadeira. Deus está no nosso interior. Deus está no âmago do ser humano. Logo,
Aonde está a riqueza de Deus? Dentro de nós. Então a Seitonei não fala que você precisa morrer para herdar o reino de Deus. Você não precisa morrer, porque o reino de Deus, ou a riqueza de Deus, já está aqui e agora dentro de nós. Olha que coisa fantástica. Isso aqui é revolucionário. É revolucionário, porque você pega dois conceitos que já são comuns, mas você os ajusta em seus respectivos lugares. Por que a Seitonei afirma que todo homem é filho de Deus? Porque no âmago de todo ser humano habita Deus. É a imagem verdadeira das pessoas. É o que realmente existe, diferente daquilo que é manifestado. Aí as pessoas viram e falam assim, mas eu não sei como é que a Seitonei tem coragem de falar que o homem é filho de Deus. Olha o tanto de coisa bárbara que a gente abre os jornais. Nossa, gente, hoje mesmo eu abri o jornal, fui ler algumas notícias de manhã, mas que arrependimento, é só notícia trágica. Você fala, oh meu Deus do céu, né? Então o que acontece? As pessoas olham essa notícia e falam, como é que o homem pode ser filho de Deus? Separemos a riqueza de Deus, que é a nossa imagem verdadeira, da aparência, da manifestação. O homem fenomênico, o ser humano fenomênico, ele manifesta-se conforme as suas ondas vibracionais. O homem espiritual verdadeiro é a nossa imagem verdadeira. Ele está aqui agora no âmago das riquezas de Deus. Olha que coisa. Gente, isso é tão profundo, isso é tão maravilhoso, isso aqui é emocionante, porque nós pegamos os conceitos e adequamos ele e colocamos tudo no seu respectivo lugar. Quando a gente coloca tudo no respectivo lugar, você fala, faz sentido, porque olha só, quando você entende que a riqueza de Deus está dentro de todo mundo, aí você fala, verdade, Deus é infinito, porque se você não entender que Deus é infinito, você acredita num Deus como era a mitologia grega e, por conseguinte, a mitologia romana, em que Zeus, que era o supremo deus do Olimpo, que na mitologia romana virou Júpiter, então Zeus estava no alto do Olimpo, ele era o maior dos deuses, mas ele era incapaz de compreender a totalidade daquilo que o cercava. Então ele era constantemente traído, você tinha traições, você tinha... O Olimpo ele parecia meio que uma novela, sabe? Parecia mais um reality show, era todo mundo armando, era todo mundo tentando um derrubar o outro para levar o grande prêmio. Então você tem os deuses, os semideuses, aquela bagunça. Então quando a gente lê a mitologia grega, a gente fala, gente, aquilo ali era um caos. Por que isso? É na concepção de que Deus não era infinito e que as riquezas estavam guardadas e Ele as protegia. Só vai herdar minha riqueza quem eu quiser. Então, esse pensamento, ele continua na mitologia romana e com toda certeza ele influenciou o início do cristianismo. Lembrem-se, a igreja cristã, quando surge pós-falecimento de Cristo, os apóstolos continuam na pregação. A igreja, ela está na mão dos judeus da época, ela é incorporada ao Império Romano a partir de decisões do Estado, ou seja, um dos imperadores falou assim, não, a partir de agora, a igreja oficial, a religião oficial do Estado romano é a Igreja Católica. É a religião cristã, perdão, a Igreja Católica ela é uma das designações do pensamento cristão. Então o que acontece? O Estado romano ele incorpora a religião cristã. Como ele incorpora a religião cristã, não é da noite para o dia que você vira a chave. Você vem há milhares de anos pensando de um jeito. Você incorpora alguma coisa, aquele alguma coisa ele acaba ganhando traços daquele pensamento. Então aquela ideia daquele céu em que você tem aquela disputa, aquela bagunça, continua sendo difundida até hoje. Então você tem um céu em que Deus não tem ideia da criação e a potestade cai com 1/3 dos anjos, exatamente porque tentaram arrancar Deus do trono. Então, se você olhar assim, assemelha-se muito um pouco à mitologia grega, essa forma de pensar de poderes antagônicos e fortes, mas não oniscientes, não onipotentes, não onipresentes. E a visão que Jesus Cristo traz de Deus é um Deus absolutamente amoroso, que já lhe deu tudo. O seu Pai sabe o que lhe é preciso antes
que você volus peçai. Então, antes que você peça a Deus, Ele já sabe o que você necessita. Isso porque a riqueza de Deus está aonde? Aonde? Deus só é capaz de saber tudo o que você precisa antes de você pedir, se Ele estiver em um lugar especial, dentro de você. Dentro de você. Tem pessoas que acham que Deus parece aquele personagem dos quadrinhos da Marvel, do X-Men, o professor Xavier. Ele fica com um capacete lendo a mente das pessoas. Não é isso. Deus ele não precisa ler a mente de ninguém, porque Deus é a própria essência da vida que está no seu interior. Então, quando nós falamos o homem, ou você é herdeiro de Deus, nós estamos indo na essência da verdade. Você é herdeiro de Deus porque Deus está aqui agora no seu interior. Se Deus está aqui agora no seu interior, as riquezas de Deus também estão. Também estão. Por que a Seichonoye fala que nós não precisamos esperar a morte para herdar a riqueza de Deus? Porque o morrer do homem fenomênico não vai alterar em nada a sua imagem verdadeira. Não altera. Então, ao invés de você ficar parado no ócio, só curtindo o resto das comidas de Natal, só curtindo, você sabe, já comeu lá 2 toneladas de lentilha, aí você só fica esperando, vou esperar chegar aquele momento de eu morrer para herdar o reino de Deus. Não. Seichonoye fala, você não precisa esperar morrer, até porque a morte é indiferente. Você precisa aqui e agora acessar esse mundo da imagem verdadeira, acessar essa essência divina, essa riqueza do âmago de Deus e colocá-la para fora. É essa que é a finalidade da Seichonoye. Então, o que a Seichonoye veio fazer? Mostrar que a riqueza de Deus está aqui e agora no seu âmago. Olha que coisa libertadora. Libertadora. Chega e assusta. Eu sei que algumas pessoas ficam muito assustadas. Muito assustadas. Eu já vi pessoas falarem assim para mim, é um absurdo isso que vocês estão falando, isso é uma heresia. E eu, por que heresia? Porque você está elevando o homem sujo ao mesmo nível de Deus. Espera lá, presta bem atenção. O homem sujo é manifestação. Em momento algum, eu falei que a matéria, que o homem manifestado é o absoluto. Em momento algum. Eu estou falando que o nosso âmago da vida é Deus. E se você, como a pessoa lá me indagou, ela falou assim, que absurdo, isso é uma heresia. Espera lá, mas o que seria mais heresia? Eu afirmar que o homem é filho de Deus ou eu afirmar que Deus não é capaz de me criar perfeito? Aí você enxerga por qual lado você quiser. Para mim, heresia é o retirar de Deus a sua capacidade infinita. Se Deus é absoluto, se Deus é maravilhoso, se Deus é um ser supremo, tudo o que Ele fez só pode ser muito bom. Não é à toa que no primeiro capítulo de Gênesis, logo na parte final, no capítulo 1, lá no versículo 27 e 28, está assim escrito, e Deus olhou tudo o que fez e disse, tudo é muito bom. Por que Deus afirmou que tudo era muito bom? Porque exatamente a criação de Deus é perfeita, assim como Ele é. Então, se Deus é perfeito, Deus é maravilhoso e Deus é infinito, em tudo está Deus. Pode não estar manifestado, mas em tudo há Deus. Então, aquele bêbado que está jogado na rua agora, dormindo, absolutamente embriagado, no âmago dele tem a vida de Deus? Sim, tem a vida de Deus. Pode não estar manifestada, mas tem. Naquela pessoa que agora está passando pelos maiores problemas de saúde, problemas financeiros, problemas de desarmonia, existe a vida de Deus? Sim, existe a vida de Deus. Pode não estar manifestado, mas existe a vida de Deus. Aquelas pessoas que fazem atos assim, que você fala, meu Deus, não é possível uma pessoa dessa ser humano. No âmago dele existe a vida de Deus? Sim, bem encoberta, mas existe. Então, o nosso trabalho é mostrar às pessoas que na sua essência habita a vida de Deus. E à medida que as pessoas vão fazendo esse caminho da busca da imagem verdadeira, sem esperar morrer, elas vão transformando a sua existência. Por que as pessoas que praticam a meditação Shinsokan transformam? É porque Deus fica feliz? Agora vocês entraram na Seichonoye e por isso eu vou abençoá-los. De forma alguma. De forma alguma.
Porque se fosse assim, somente as pessoas da Seitianoye eram abençoadas. Mas não é o que nós enxergamos. Nós enxergamos pessoas de todas as religiões sendo abençoadas. Se você for parar para pensar, olha que engraçado. Como é que a mente humana ela é muito interessante. Se você ligar qualquer canal de qualquer linha religiosa, ou se você for em qualquer igreja, você vai ver as pessoas relatando milagres. Olha que interessante. Todo mundo fala, porque Deus acredita nisso que eu estou pregando, mas os milagres acontecem em todas as religiões. Ora, ou todo mundo está mentindo, ou os milagres acontecem para todo mundo. Se acontece para todo mundo, eu acho que Deus não está muito assim sectário não, viu? Eu acho que ele está mais aberto, como lei, porque a lei é imparcial. Olha que interessante, a lei ela é imparcial. A lei dos homens falha, a lei mental não. A lei dos homens é aplicada pelos homens. A lei mental ou a lei da vida, ela é manifestada por uma sabedoria. Essa sabedoria, ela não se comove e ela não se corrompe. Então, a lei física é uma espécie de lei mental. A lei física. Vamos pegar a lei física. Se você pular, você vai ser atraído para o chão em razão da força da gravidade. Você pode fazer isso aqui, no Japão, você pode fazer isso na Antártida, você pode fazer isso no meio da Europa, você pode fazer isso no meio do oceano. Não interessa, em qualquer lugar você vai ser puxado para baixo, porque a lei vai se aplicar. Então, ou seja, não é uma nomenclatura, não é um nome de uma designação, é quem observa a lei. Quem observa a lei manifesta a sabedoria. Ou seja, quem adequa ou quem consegue ficar adequado à sua imagem verdadeira e Deus, manifesta maravilhas no âmago do ser humano, independentemente da linha que prega. Então, preletor, para que eu entraria na Seitianoye? Simples, porque aqui é explicado de forma fácil, de forma simples, como você faz para acessar a sua imagem verdadeira e atingir a riqueza de Deus. Então, quer dizer que vocês são os melhores? Não sei. Para mim, é o melhor. Para mim, foi o que mais me preencheu. Para mim, foi o que mais me realizou. Talvez para uma outra pessoa, não seja adequado. Mas isso não tira a essência maravilhosa da outra pessoa. Se a outra pessoa está numa outra linha religiosa e lá ela manifesta Deus, para ela aquela religião é melhor. Então nós respeitamos e abençoamos. Nós não queremos dizer que nós somos os únicos, nós queremos dizer que nós mostramos o caminho. Se as outras linhas religiosas querem seguir o caminho, joia, quanto mais pessoas felizes no mundo, melhor, melhor para todo mundo. Melhor para todo mundo. Então a função da Seitianoye é iluminar a humanidade. Ela não fala, em momento algum, a função da Seitianoye é ser a única religião da humanidade. Não, é iluminar, é iluminar. Se todo mundo começar a vibrar, se todo mundo começar a manifestar a sua imagem verdadeira, excelente! Missão cumprida, aqui é o paraíso. É para a gente viver as riquezas de Deus. É viver as riquezas de Deus. Mas olha que fantástico isso aqui. Então nós estudamos a lei mental e a lei física, exatamente para que com a sabedoria possamos encontrar Deus no nosso interior e acessar as riquezas. É por isso que o professor Masaru Taniguchi fala: portanto, aquele que deseja a riqueza deve extrair a riqueza infinita da sua imagem verdadeira. Aquele que deseja a vida deve extrair a vida infinita da sua imagem verdadeira. E aquele que deseja a capacidade deve extrair a capacidade infinita da sua imagem verdadeira. Os atributos do Pai são ao mesmo tempo atributos de seu herdeiro. Quem é o herdeiro? Toda vida e o ser humano. Todas as vidas são herdeiras das maravilhas de Deus. Então, como que a Seitianoye fala? Nós precisamos fazer uma viagem interior para extrair as infinitas riquezas de Deus. Gente, isso é tão maravilhoso, é tão maravilhoso. Quantas pessoas andam órfãos no mundo hoje, não porque não têm um pai e mãe, mas porque elas não têm um sonho, elas não têm uma vontade, elas não têm uma razão de viver, porque acreditam que estão desprovidas de tudo. Eu não tenho talento, eu não tenho capacidade, eu não tenho condições, eu não tenho amor. E quando você vem com um pensamento revolucionário desse e fala assim, pera lá,
Quem te falou que você não tem nada? Você tem tudo. Aqui e agora. Tudo está no seu âmago. Busque no seu âmago essa riqueza que você encontrará. Aí você vai encontrar sabedoria, amor, vida, provisão, alegria, harmonia. Você vai encontrar tudo. Olha como isso dá um norte. Olha como isso transforma. Olha como isso é necessário na vida dos jovens. O mundo hoje vive uma crise ética, porque as pessoas não sabem a finalidade da sua existência, acreditam que a vida nada mais é do que você angariar bens, conseguir status para bater foto, postar no Instagram e curtidas. A vida virou uma busca em fazer inveja aos outros. Eu preciso fazer inveja em alguém, então eu tenho que angariar luxo, eu tenho que angariar beleza, eu tenho que angariar status, porque alguém tem que falar, nossa, que inveja da sua vida. A razão da existência do ser humano não é para coisas tão pequenas como essa. A razão da existência do ser humano é para que ele consiga, no mundo das formas, manifestar a riqueza de Deus. É no mundo das formas você manifestar a riqueza de Deus. E a riqueza de Deus é espiritual e não material. Então, bons sentimentos, boas vibrações, boas emoções são as que vão manifestando a infinita riqueza de Deus. E quando você descobre que essa riqueza está dentro de você, você descobre tudo. Você descobre tudo. Por isso que o ensinamento da Seichonoye é um ensinamento prático. Preletor, por que eu tenho que fazer a meditação Shinsokan? E o professor Masaru Taniguchi responde, olha aqui. Deus não aprecia adulações, não se comove porque rezamos a Ele, nem nos castiga porque deixamos de rezar. Deus não fica comovido. Você faz a meditação Shinsokan, Deus olha lá de cima, gostei, olha, as mãos estão ajustadinhas, olha, o pé ficou direitinho, a coluna está ereta, cara, está respirando muito bem. Toma bênção, que você fez Shinsokan direito. Ah, você não fez Shinsokan. Então deixa eu anotar aqui, ó, não fez Shinsokan na segunda, não fez na terça, não fez na quarta. Ixi, quinta-feira deixa eu mandar aqui uma batida de carro, um pneu furado, deixa eu mandar aqui uma demissão. Não é assim que Deus funciona. Deus, se imagina só, Deus criou todo o universo, 13,8 bilhões de anos-luz de comprimento, bilhões e bilhões de estrelas, só a Via Láctea tem 100 mil anos-luz de comprimento e aproximadamente 100 bilhões de estrelas, tem isso tudo, 100 bilhões de estrelas só na Via Láctea, todas elas trabalhando por fusão nuclear, bilhões e bilhões e bilhões de grandes acontecimentos acontecendo, quasares, buracos negros, colisões, ondas gravitacionais, e Deus está preocupado se você rezou na segunda-feira. Realmente, é o tipo de coisa que um Deus que cuida de um universo de 13,8 bilhões de anos-luz de comprimento faria todos os dias. É óbvio que nós não rezamos para agradar Deus. Deus sequer precisa disso. Ou você acha que Deus está lá em cima e fica assim, nem rezou para mim, não vou dar a mínima para Ele. Isso não é atributo divino. Deus é amor. Por que Deus faz chover sobre justos e injustos, faz o sol nascer sobre bons ou maus? Porque Deus se manifesta em forma de lei. Então Ele é imparcial porque Ele é puro amor. O puro amor se manifesta de forma imparcial. Então nós não rezamos para agradar a Deus. Nós rezamos para que nós nos lembremos onde está Deus. É por isso que nós rezamos. Nós meditamos, não é para que Deus fique feliz com a gente. Deus já é feliz porque Ele já está dentro de você. Nós rezamos para que nós nos lembremos aonde está Deus. Porque quando nós nos lembramos de onde está Deus, nós podemos buscá-lo. Nós podemos voltar e dar as mãos a Deus e falar, Pai, desculpa, eu me esqueci quem eu era. Eu me esqueci aonde o Senhor estava e eu me esqueci as graças que existem dentro de mim. Então, a pessoa que está vivendo um momento de doença agora é uma pessoa que está passando por uma situação em que ela tem a grande oportunidade de voltar e buscar a riqueza que está dentro dela. Porque as doenças são consequências das atitudes mentais contrárias às riquezas de Deus. Deus te deu infinito amor, te deu infinita capacidade de perdoar, te deu infinitas condições de amar. E você, em algum momento, se esqueceu de agradecer,
esqueceu de sorrir, esqueceu de iluminar a mente, esqueceu de viver os bons momentos, e isso, em forma de sentimentos negativos, se acumula e manifesta como doença. Então, a doença é uma pobreza, não é uma riqueza de Deus. Logo, Deus, em momento algum, vai querer te ver doente. Se você está assim, é porque você precisa voltar e acessar novamente a riqueza de Deus. Então, quando você faz essa viagem interior, principalmente pela meditação Shinsokan, que é um meio eficaz, rápido, elevado e extremamente eficaz em você acessar a riqueza de Deus, à medida que você vai purificando os pensamentos, elevando a sua alma por meio da prática da meditação Shinsokan, essas riquezas manifestam-se. Então, o que as pessoas chamam de sorte, muitas vezes nada mais é do que a capacidade que a pessoa tem de sentir a vida de Deus no seu interior. A vida de Deus no seu interior. Então, olha só, colocar no lugar e mostrar para a gente como chegar lá. Esse é um grande mérito que o ensinamento da Seichono trouxe. E eu agradeço profundamente ao professor Masaharu Taniguchi por ter abnegado da sua vida em prol da humanidade para ensinar este sublime ensinamento. Porque ele nos dá trilho, ele nos dá eixo. Aí eu descubro, caramba, os sofrimentos que eu vivi não foram porque alguém os quis. Simplesmente eles são consequências de eu não cumprir a lei, de eu simplesmente desobedecer a lei. Em vez de manifestar a natureza divina, eu manifestei o falso eu. E como eu manifestei o falso eu como consequência da lei de causa e efeito, eu sofri os efeitos. Então meu sofrimento não foi porque Deus quis, porque Deus me ama. Meu sofrimento nada mais foi do que reflexo da minha postura equivocada. Então, se eu corrigir minha postura, eu tenho condições de acessar aqui e agora as riquezas de Deus? Com toda certeza, porque Deus está aqui e agora no seu interior. Esse é o pensamento que deve nos pautar para entrarmos no ano novo. Não busquemos a riqueza meramente material. Não busquemos o amor meramente dos prazeres sensoriais. Não busquemos as boas condições como simples aproveitamento e deleite do corpo carnal. Não estou falando que riquezas materiais, o amor carnal, que as boas condições não sejam algo boas, mas elas não podem ser o que nos norteiam, porque elas são riquezas passageiras. Precisamos buscar aquilo que é eterno, aquilo que é infinito, aquilo que transcende, aquilo que é maravilhoso e aquilo que nos encanta, nos eleva e nos dá sentido de viver. E isso nós só encontramos em um lugar, nas infinitas riquezas de Deus. Então, que tomemos como decisão para o nosso ano vindouro, que eu possa cada vez mais, Deus, te sentir. Deus, que eu possa cada vez mais te compreender. E principalmente, Deus, que eu possa cada vez mais amá-lo. Porque amar a Deus, no fundo, é você amar a sua própria natureza divina. Então, quando Jesus falou, o primeiro mandamento é amar Deus de toda a sua alma, de todo o seu coração, de todo o seu espírito, e segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo, ele está falando da sua imagem verdadeira. Como é que eu posso amar Deus com toda a minha alma, todo o meu coração e todo o meu espírito? Só se ele estiver dentro de mim. Porque quando a pessoa acha que está fora, ele fica bajulando. Eu fico falando de Deus, achando que Deus é uma pessoa, que Ele é um ser fantástico que está fora de mim. Mas no momento que eu compreendo, espera lá, se Deus é infinito, Deus também está dentro de mim, então a melhor maneira de amá-lo é amar a natureza divina que está dentro de mim e trabalhar para manifestá-la. Pode ter certeza, se você trabalhar para manifestar Deus, Deus vai olhar e vai falar assim, esse daí é bom. Ele é bom, gostei dele. Claro, estou falando isso brincando, mas Deus vai falar assim, gostei dele, porque esse realmente entendeu que eu dei as infinitas riquezas. Então, para nós, já chegando ao final da nossa palestra, para que vocês terminem o ano sabendo que vocês são infinitamente ricos. A minha missão nesta noite de hoje é fazer com que vocês terminem hoje, dia 27
de dezembro de 2021 é para que vocês terminem esse ano sabendo que, independentemente da situação aparente, vocês são infinitamente ricos. Ou seja, o seu ano novo não é para você ser rico, você já é. O seu ano novo deve ser para que você busque manifestar as riquezas. E lembre-se, as riquezas espirituais em primeiro lugar. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão dadas por acréscimo. A infinita riqueza, a infinita provisão, a infinita maravilha de Deus já está aqui e agora no meu ângulo. Preciso buscá-la para que ela se manifeste, e aí sim a minha vida se transforma. Por isso que nós praticamos a meditação Shinsokan, por isso que eu divulgo tanto a meditação Shinsokan. Por que a meditação Shinsokan ela é tão importante? Porque ela nos dá o caminho da nossa imagem verdadeira para que possamos acessar a riqueza de Deus. Então, a finalidade da Seichonoe é mostrar aonde está Deus. E o nosso trabalho é continuar para que cada vez mais e mais pessoas acessem o seu Deus interior. Vamos juntos, amados irmãos e irmãs de fé, vamos juntos caminhar para manifestar Deus, para encontrar esse infinito tesouro e levarmos uma vida realmente feliz. Então agora nós vamos realizar a nossa prática da meditação Shinsokan. Hoje eu vou fazer uma das variações da meditação Shinsokan, exatamente para que nós possamos sentir ainda mais Deus no nosso interior e possamos compreender que a riqueza de Deus está aqui agora, no âmago da minha vida. Não no âmago do corpo carnal, no âmago do meu ser como um todo, que é espiritual, é infinito, é perfeito, é Deus e me ama profundamente. Vamos lá então? Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos agora assumir a posição da meditação Shinsokan para juntos realizarmos esse encontro sagrado com Deus. E como dito, hoje nós vamos fazer uma meditação Shinsokan diferente, uma das variações da meditação Shinsokan, aqui retirada do livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus, de minha autoria, é a meditação Shinsokan em louvor a Deus. Lembrando que essa modalidade de meditação foi extraída do livro Explicações Detalhadas da Meditação Shinsokan, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. Então, no meu livro, apenas ela está de uma forma que é de fácil compreensão para você poder praticar em casa. Tá bom? Então nós vamos fazer essa meditação Shinsokan. Vou utilizar o livro exatamente para demonstrar como é que é possível fazer a meditação utilizando o livro, lendo sem o menor problema, para que a gente possa ir concentrando, inspirando o ar lentamente, fazendo com que a nossa respiração fique bem profunda, jogando o ar para o baixo ventre, depois fazendo com que o ar se esvaia lentamente. E isso, mesmo com o livro aberto, vai possibilitando que a gente concentre, contemple e manifeste cada vez mais a nossa imagem verdadeira. Então vamos lá, vou deixar aqui a página marcada no livro, na página 114, esse livro só tem por enquanto a primeira edição, então vamos lá. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoe, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Neste momento, eu deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. Visualizemos com os globos oculares da mente todos os recantos do mundo da imagem verdadeira, visualizando assim um mundo totalmente iluminado pela luz da imagem verdadeira. Contemplemos essa luz considerando-a não uma luz material, mas a luz da sabedoria, do amor, da vida, da provisão, da alegria e da harmonia de Deus. Visualizando esse resplandecente cenário, mentalizamos com profunda emoção: ó, como é sublime o mundo da imagem verdadeira criado por Deus. Está preenchido da infinita sabedoria de Deus, está preenchido do infinito amor de Deus, está preenchido da infinita vida de Deus, está preenchido da infinita provisão de Deus, está preenchido da infinita alegria de Deus, está preenchido da infinita harmonia de Deus.
Nutrindo assim um real sentimento de louvor a Deus, mentalizemos: neste mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, estou recebendo de Deus a sua infinita força vivificante. Dessa forma, sentimos que estamos inspirando lentamente as 6 virtudes de Deus, ou seja, a força vivificante de Deus. Inspiremos lentamente o ar pelas narinas, sem pensar que estamos inspirando o simples ar, mas a resplandecente força vivificante de Deus. Inspirando o ar o mais lentamente possível, visualizemos que algo luminoso flui do alto da cabeça para todo o corpo. Enquanto inspiramos, mentalizemos com sentimento de louvor: ó, está fluindo em mim a força vivificante de Deus. Ó, está fluindo em mim a força vivificante de Deus. Sentindo que o ar preencheu os pulmões, retraímos levemente a região da boca do estômago, localizado pouco acima do umbigo, e, como se estivéssemos engolindo a saliva, fazemos um movimento muscular como que preenchendo o abdômen de ar, impondo força na parte inferior do abdômen, dilatando, temos a sensação de plenitude. Não devemos pensar que o abdômen está preenchido de ar, mas preenchido pela força vivificante de Deus. Assim mentalizemos: ó, estou preenchido pela força vivificante de Deus. Ó, estou preenchido pela infinita força vivificante de Deus. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. É a vida de Deus que aqui vive. Mentalizando dessa forma, brotará do fundo da nossa alma a convicção inabalável de que Deus existe de fato e sentiremos uma grande alegria. Enquanto mentalizamos, o ar vai se esvaindo lentamente pela narina. Quando 70% do ar tiver se esvaído, inspiremos novamente mentalizando: ó, está fluindo para mim a força vivificante de Deus. Ó, está fluindo para mim a força vivificante de Deus. Ó, está fluindo para mim a força vivificante de Deus. Sentindo o abdômen preenchido de ar, mentalizemos: ó, estou preenchido pela infinita força vivificante de Deus. Ó, estou preenchido pela infinita força vivificante de Deus. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Ó, está fluindo em mim a força vivificante de Deus. Ó, está fluindo em mim a força vivificante de Deus. Ó, estou preenchido pela infinita força vivificante de Deus. Ó, estou preenchido pela infinita força vivificante de Deus. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Inspirando: ó, está fluindo em mim a força vivificante de Deus. Ó, está fluindo em mim a força vivificante de Deus. Com o abdômen preenchido: ó, estou preenchido pela infinita força vivificante de Deus. Ó, estou preenchido pela infinita força vivificante de Deus. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Ó, está fluindo em mim a força vivificante de Deus. Ó, está fluindo em mim a força vivificante de Deus. Ó, estou preenchido pela infinita força vivificante de Deus. Ó, estou preenchido pela infinita força vivificante de Deus. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Agora vamos em silêncio repetindo essa mentalização enquanto inspiramos e expiramos o ar. Quando inspiramos, ó, é a vida de Deus, é a força vivificante de Deus que flui para o meu interior.
Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. É a vida de Deus que flui para o meu interior. Deus, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com o espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Deus, muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação. Farei agora a reverência. Podemos desfazer a posição, né? E eu farei agora a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer novamente a presença e a participação de cada um dos senhores e das senhoras nesta segunda-feira, próximo agora do Ano Novo, chegando agora as comemorações de Ano Novo. Então, o ano findando, nossa última reunião do ano. Então, eu queria agradecer assim do fundo do coração a participação, o carinho de cada um de vocês, novamente agradecer, né? O carinho, a participação, esse companheirismo que nós tivemos nesse ano de 2021. Meu muito, muito, muito obrigado a todo mundo. Vou passar o dever de casa, esse dever de casa agora nós faremos, olha que chique, nós faremos até o ano que vem. Então nós vamos fazer esse dever de casa até a nossa primeira reunião na segunda-feira de 2022. Estaremos juntos novamente pela telinha. Então, meu muito obrigado. E deixa eu passar o dever de casa. Olha que legal esse dever de casa. Primeiro, fazer a nossa meditação Shinsokan todos os dias sem falta, né? E os dias que você não puder fazer em razão das comemorações, não se preocupe, mas não deixe de fazer, começar o ano pensando sempre em Deus. E vamos repetir 200 vezes esta frase: estou aqui agora no âmago da vida de Deus, muito obrigado. Estou aqui agora no âmago da vida de Deus, muito obrigado, para que a gente tenha essa sensação ainda maior de unidade com Deus Pai, para que 2022 possamos entrar realmente com o pé direito, construindo e concretizando mente, vibração e alma elevados na nossa essência divina. Eu e o Gustavo e toda a equipe da Meditação Shinsokan desejamos do fundo dos nossos corações um feliz ano, um próspero ano novo e que você e toda a sua família prosperem espiritualmente, sentimentalmente, amorosamente, em todos os sentidos. Nosso muito obrigado por esse ano, obrigado por tudo, um beijo no coração, boas festas e até ano que vem, gente. Muito obrigado!